Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Conversa na Janela, podcast onde a gente faz uma fofoca boa falando da vida e do negócio dos outros. Eu sou a Larissa, sou host desse podcast e nós estamos na trilha de Conversas na Janela falando sobre saúde e trabalho. E nessa Conversa na Janela de hoje a gente vai falar sobre se o estresse engorda, um bate-papo sobre ansiedade, sobre estresse, compulsão alimentar com minha nutricionista, Paola Monteiro. Seja muito bem-vinda, Paola. Oi, pessoal, obrigada. Então, vamos conversar um pouquinho, dar um bate-papo sobre isso. Acho que é um assunto bem importante, né, da gente abordar. Então, vamos lá para esse podcast. É isso aí, eu comecei acompanhamento com a Paola, acho que já tem mais de um ano, né? Ou quase isso, mais ou menos quase isso. Acho que E por aí. E a gente, nossa, mudou muito da minha consciência alimentar, muito sobre a minha rotina, que é muito corrida, e principalmente nesses gatilhos de ansiedade, em que a gente vai falar um pouco sobre isso, né, Paola? Não quero dar muito spoiler, mas a Paola também, né, Paola? Eu acho legal até tu começar contando um pouco da tua história, da tua trajetória, talvez até como tu virou nutricionista, pelo que tu já passou, porque tu também tem um histórico muito interessante de evolução com isso, né, Paola? Que é muito legal. Tem bastante mudança, né? Então, eu me formei tem pouco tempo, na verdade, tem 3 anos. Mas assim, a minha história com a nutrição, ela começou de eu não gostar de nada dessa parte. Na verdade, né, eu comecei ali com bem novinha, buscando a faculdade e tal. Quando eu entrei para nutrição, não era bem o que eu queria e acabei me apaixonando pela faculdade, isso ao longo do tempo. Não foi assim, paixão à primeira vista, mas foi ao longo do tempo foi isso, né? E logo no meio da faculdade, eu estava super acima do peso, né? Bem acima, assim. Então foi, na verdade, um choque para mim perceber que eu fazia uma faculdade onde eu precisava ensinar as pessoas e eu não conseguia me ensinar a ser mais saudável, né? Então eu tive um baque ali, uma mudança muito grande de hábitos alimentares, só que não começou assim do 8 ao 80, né? Foi indo aos poucos e isso, na verdade, a alimentação saudável, ela é bem isso, né? A gente aprender que existe uma evolução e que não precisa ser coisas drásticas, né? Que façam a gente, primeiramente, ali, desistir de tudo. Então, começou com pequenas mudanças ali e foi indo no meio da faculdade. Quando eu terminei a faculdade, já estava bem diferente, né? Então, foi basicamente essa história aí. A gente foi evoluindo aos poucos, né? Muito legal. Tava mais ou menos 24 quilos a mais, 24, 25 quilos a mais. Olha só. E hoje é extremamente... Percentual de gordura é quase zero, não, tô brincando, mas hoje é shape fera. E a Paola me ajudou muito quando a minha rotina começou a mudar muito, viagem, comecei a perder toda a minha organização alimentar, balançou a minha rotina de treino, eu falei, opa, começou a balançar meu foco, minha disposição, minha organização, eu precisei de muitos ajustes, a Paola me ajudou muito com isso, e eu acho até legal, Paola, a gente falar sobre, porque a gente está falando aqui de estresse, ansiedade, compulsão alimentar, mas eu acho que é legal entender por quê, né? Como que o estresse impacta a gente? Por que o estresse e a ansiedade influenciam os nossos hábitos alimentares? Qual que é a relação disso tudo? Na verdade, o estresse, ele impacta diretamente nessa questão alimentar, porque pensa que quando a gente não consegue ajustar várias coisas na nossa vida, a gente acaba descontando basicamente mais na comida, que é aquilo que dá prazer também, né? Porque a comida, ela é um prazer. E o estresse, na verdade, ele baixa a nossa imunidade, a gente tem diversos problemas com ele que trazem malefícios pra gente, né? Essa questão de, eu tô estressado, aonde que eu vou descontar? Normalmente é na comida, né? A gente não vai, normalmente, praticar uma atividade física. Deveria ser uma coisa bem legal de fazer, né? Mas não é bem assim. Então, a gente acaba querendo algo mais fácil, mais prático e vai pra comida, né? E essa relação do estresse com a ansiedade, eu imagino que tu deva adequar, né, a rotina alimentar de muitos dos teus pacientes que buscam encaixar isso com a rotina de trabalho, de estudos, né, com a rotina corrida.
qual que geralmente é o maior desafio dos teus pacientes, né? Em relação a implantar novos hábitos ou a encaixar isso na rotina de trabalho? Normalmente, o que eu recebo aqui no consultório é muitos pacientes que têm a dificuldade de incluir uma atividade física, que já auxiliaria muito nessa parte, né? Porque quando a gente tá, sabe aquele ditado cabeça ocupada, né? A gente não faz outras coisas. Então, quando a gente está na rotina de trabalho, na rotina de atividade física, se a gente tem uma rotina de fato, né? O maior problema dos pacientes aqui, né, que eu vejo, é realmente organizar uma rotina de vida. Porque às vezes a pessoa senta aqui e fala assim para mim: Ah, Paula, mas eu não gosto de rotina. Mas a nossa vida precisa de uma rotina, a gente precisa de uma organização, pelo menos, né? Então, se a gente não consegue, pelo menos, encaixar esses pequenos detalhes, são coisas básicas, que é a nossa alimentação, que é o nosso trabalho, que a gente é obrigado a estar lá todos os dias, que a gente precisa também incluir uma atividade física, não só por fazer, mas porque realmente melhora na nossa saúde no geral, né? Eu acho que a maior dificuldade dos pacientes realmente é essa, a gente organizar a rotina e a alimentação encaixando nisso, né? E aí entra o meu trabalho de tentar pensar, o que tu poderia comer à tarde, sendo que eu não tenho uma cozinha disposta para mim, né? O que a gente poderia fazer que seria mais fácil? E a pessoa realmente entender que qualquer início é difícil, né? Qualquer início de faculdade, início de trabalho, qualquer coisa que é diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer é difícil. Então, isso é uma dificuldade de entendimento, né? Mas eu acredito que a gente vai adaptando e, basicamente, aí a gente tem um sucesso bem grande, né? Muito legal isso, Paula. E eu geralmente, quando compartilho um pouco da rotina de atividade física, de alimentação, enfim, no dia a dia, nas redes sociais, as pessoas falam: Nossa, Larissa, como tu é disciplinada, como tu é organizada. E eu geralmente respondo: eu não sou organizada, eu não sou disciplinada, mas se eu não me forçar, né, me organizar para isso, sair da minha zona de conforto, eu viro uma grande maluca, né? Porque eu fico totalmente sem eixo de centro, eu fico com tudo desorganizado. Então, a gente tem que sair da nossa zona de conforto para ter resultado em qualquer área, não tem o que fazer. Igual com o trabalho, tu falou muito bem, né? Poxa, a gente não estabelece uma rotina, né, para ir para o trabalho, para gerar resultado dentro daquilo. Se a gente quer ter resultado em outras áreas, vai ter que estabelecer rotina também, né? Eu gosto muito de comparar, né? Até tu sabe muito bem que a gente trabalha com metas, né? Eu gosto de metas. Totalmente, sempre. Porque se a Sempre gente sai com uma meta nova. Exatamente. Se a gente vai para um trabalho, eu tenho que estar ali e eu não preciso fazer nada do algo a mais, né? Cara, a gente vai se acomodar. A gente vai manter aquilo ali sempre. Se a gente não tiver um foco em o que buscar naquele momento, vai ficar sempre na mesma e a gente não vê resultado. E quando a gente não vê resultado, a gente desanda. Eu acredito que seja em qualquer área da nossa vida, né? Total. E, Paola, existe diferença nessa relação da ansiedade com compulsão alimentar, enfim, com estresse, em relação a homens e mulheres? O homem ou mulher tem mais predisposição para isso? Os comportamentos mudam? Como é que funciona? Na verdade, o estresse ele está bem relacionado ao hormônio do cortisol, né? Então, o cortisol ele acaba aumentando quando a gente está nesse processo de ansiedade. E esse hormônio, ele age para que a gente tenha mais reserva de energia acumulada. Então, acaba dificultando um pouco o emagrecimento. Então, por que eu sempre falo aqui nas consultas? Vamos dormir direitinho, vamos buscar ter um bom descanso. O hormônio Já passei por essa fase aí de regulação também. O hormônio do cortisol, ele basicamente, a gente tem que ter ele, fazer a produção dele na noite, no nosso sono. A gente precisa descansar, né? Então, se a gente não está dormindo direito, e normalmente quando a gente está estressado, a gente já não dorme direito, porque está pensando em tanta coisa ao mesmo tempo, acaba diminuindo essa qualidade do sono, aumentando o hormônio do cortisol. Só que tu me perguntou dessa questão de homens e mulheres, né? O que acontece com mulheres, né? E a gente já tem uma dificuldade um pouquinho maior, porque a gente tem uma coisa chamada fases do nosso ciclo menstrual, né? Então, acaba que como a gente tem essa fase pré, durante e pós, a gente tem uma baguncinha de outros hormônios também, que só as mulheres vão entender, né? Então, alterando isso, altera mais um pouquinho da intensidade que isso acontece com nós, né? Claro que não somente ali os homens não têm esse aumento de cortisol,
Mas a gente também tem esse agravante que seria essas fases, né, que a gente passa. Que aí é onde... Pode falar. Que é onde, por exemplo, período pré-menstrual, quando a gente fica... Tem gente que fica mulher mais estressada, com mais apetite por doce, esse tipo de coisa, né? Exatamente. E acontece nesse período também, podendo elevar um pouco mais do cortisol. Isso não é uma regra. Na verdade, cada corpo é um corpo, né? Então, mas a gente tem esse agravante, sim, por ter essas fases, né? E geralmente nesses períodos, né? Tu falou agora do período da TPM e a gente fica com vontade de comer doce, né? Todo mundo quer, mas eu fico louca por comer doce, eu quero chocolate quando eu tô no período pré-menstrual. Por que esse apetite, essa vontade, né, das pessoas que estão estressadas ou ansiosas acontece por esses alimentos, né? Açúcar, gordura, é só besteira. Ninguém fica com vontade de comer um rabanete, né? Um repolho, um negócio desse, né? Exatamente. E acontece, né? O que causa prazer na hora que a gente vai escolher uma comida? Normalmente é o carboidrato, né? Que é aquilo que a gente tem aquela ânsia de comer. Ninguém sai no meio da tarde pensando, nossa, que vontade de comer um ovo, que vontade de comer um frango. Então, normalmente a gente quer algo que nos dê prazer, né? Que nos dê aquela sensação de bem-estar, de conforto. Então, a gente busca aquilo que realmente a gente mais gosta, né? E vai ali para o conforto a parte do doce, que acaba liberando outros hormônios também ali, né? Que é a sensação de bem-estar, a serotonina, né? A gente aumenta a serotonina, fazendo coisas que nos tragam prazer. E aí entra essa parte do doce, do carboidrato, das coisas, daquilo que é mais refinado, né? Acaba sendo mais saboroso, mais prazeroso. E eu também não sei, Paola, se esse termo, né? Eu nunca até te perguntei sobre isso, se é certo falar de fome física e fome emocional. Eu nem sei se são exatamente esses os termos, né? Mas geralmente quando a gente tem apetite por algo que não é de fato quando a gente está com fome, é como tu falou, né? Tipo uma compensação, né? Só uma compensação em busca de um prazer imediato. Tem como a gente distinguir isso, né, no dia a dia, tomar, acho que decisões mais conscientes, né, sobre o que a gente está comendo, como que a gente faz isso no dia a dia? Porque quem está ansioso, quem está estressado, geralmente come sem ter a consciência, né? Eu acho que é isso que acontece, né? Mas é exatamente isso, a gente não tem a percepção disso, é algo sem querer, né? Mas essa questão de fome emocional e fome física, né? De fato, a fome emocional, ela não tem escolha. Ela tem escolha, desculpa. A fome emocional, ela tem uma escolha, né? Ela tem, eu quero tal coisa, eu quero algo que é gostoso. Ela tem uma vontade própria. A fome física, tu vai comer aquilo ali que tu, né, tem ali preparado. Às vezes não é tão gostoso, mas vai matar tua fome e tá ok pra ti. Então, isso é uma diferença muito grande, né? A fome emocional, ela tem uma vontade própria. E aí a gente tem que pensar, né? Mas vai passar o meu problema comendo? Vai passar, né? Eu vou comer e vai solucionar tudo? Eu vou comer e eu vou me sentir melhor? Se a resposta for sim, eu vou realmente me sentir melhor, ok. Mas que essa escolha seja feita com consciência, pensando na quantidade também. Uma saciedade, né? Então, não pensar assim em comer sem limite, né? Vou comer ali até passar mal. Acontece. Mas a gente tem que pensar realmente naquilo que vai te suprir no momento, se é algo que vai te deixar melhor, beleza. Mas vamos pensar na quantidade, na saciedade, na qualidade, né? Não precisa ser em exagero. Então, são essas coisas que a gente precisa botar na balança. Qual é a tua prioridade no momento, né? Se tu busca realmente uma mudança de vida, uma mudança de corpo, tu tem que pensar, eu vou comer isso aqui, não vai ser tão legal, mas então o restante do momento eu vou ter que fazer o mais certo possível. E aí tá ok, né? Mas o problema é quando a gente fica batendo nessa tecla várias vezes ao dia ou várias vezes na semana, né? Acaba que a gente sai muito da rota do nosso objetivo. E como tu falou, né? Isso resolve o meu problema, né? Muitas vezes não resolve e a gente só agrava, né? Porque daí a gente, enfim, se tu come besteira só por compensar, toma café, come doce, come besteira, tu se estressa, fica mal com o teu corpo, talvez piora a digestão, enfim, tem uma série de outros problemas aí que tu arruma, né? Com esses péssimos hábitos, né?
E tem até uma outra parte de fome que eu gosto de falar, que é aquela fome social, que tu só come porque outra pessoa tá comendo, ou porque tu saiu com tal pessoa, ou tu tá num grupo de amigos, né? Tu acaba comendo para agradar alguém, né? E isso muitas vezes, depois quando a gente para e pensa, né? Porque normalmente quando a gente toma essas atitudes, a gente tá sem consciência normal, né, no momento, porque uma coisa está levando a outra, né? A gente saiu, a gente está num grupo de pessoas, ou eu, que nem a gente estava falando do estresse, eu tô muito estressada, vou descontar em alguma coisa, e eu escolho as coisas mais fáceis. Então, existem esses tipos de fomes e a gente tem que saber priorizar, né? Saber aquilo que realmente vai te dar uma sensação de bem-estar no momento, mas saber que isso também pode te trazer algumas, te fazer demorar mais para chegar no teu objetivo. E se tu tiver de acordo com essa opção, beleza, né? A gente vai lá e vai correr atrás também. Mas o ideal seria a gente sempre pensar realmente antes de fazer as coisas, né? Antes de fazer as escolhas ali alimentares. Muito bom. E, Paola, dentro da rotina, né? Para quem está passando por uma rotina intensa, e imagino que boa parte das pessoas, né, ou de trabalho, ou de estudo, todo mundo vive de uma forma muito acelerada. Que tipo de hábitos ou, enfim, de rotinas que devem ser evitadas para quem está querendo fugir da ansiedade, ou para quem está querendo se sentir menos estressado? O que a gente pode implementar na rotina? Então, não sei, rotinas, ou existem suplementos para isso? Existem alimentos que ajudam com isso, ou alimentos que pioram? Horário de dormir, de acordar? Não sei. Uma das coisas que eu gosto de comentar que eu gosto de introduzir aqui nos pacientes é uma higiene do sono. A gente dormir melhor, a gente já descansar melhor, já ajuda muita coisa. Até como eu gosto de falar, a nossa produção hormonal, a maioria é à noite. E se a gente não dorme bem, vai bagunçando tudo também. Então, se a gente já conversou que o hormônio do estresse, né, é o cortisol e ele realmente influencia e ele é a produção noturna, a gente tem que pensar que o descanso é essencial. Prática de atividade física seria essencial também, né? Claro que hoje a gente pensa numa vida tão corrida, né? Muitas pessoas aí no trabalho, às vezes chega tarde, mas às vezes se a gente conseguir pelo menos que seja 20 minutinhos, 30 minutinhos do dia, que seja fazer uma coisa em casa, um alongamento. Na verdade, eu penso, sabe aquele exercício de respirar, contar, né? Calma, né? Vamos pensar sobre o que a gente está fazendo. A gente também pode aplicar isso numa atividade física em casa, buscar alguma coisa para fazer em casa que ocupe menos tempo, mas que tu consiga fazer, que dê para encaixar. Porque é muito fácil a gente olhar a vida do outro e pensar assim, nossa, olha só tudo que ela faz, ou ela dá conta de tudo. Mas a gente tem que encaixar isso na nossa realidade, naquilo que a gente pode fazer, né? Então, eu acredito que o sono, a atividade física entra muito nessa parte, né? Questão de estar ligado no nosso celularzinho ali 24 horas por dia, né? Isso também causa um estresse, porque hoje a gente trabalha com celular, mas o ideal seria a gente sair dessas telas ali e descansar nosso olhinho pelo menos antes de dormir ali 1 horinha, 2 horinhas antes, né? E isso também já auxiliaria ali a gente entrar num sono de maior qualidade, né? Então essas são as dicas assim que eu gostaria que as pessoas levassem mais para si, sabe? De realmente buscar melhoras em pequenas coisas ao dia, qualidade de vida de fato. E uma coisa, isso eu tô falando particular, né? Isso aqui funcionou para mim, mas uma coisa que me ajudou muito foi aumentar o consumo de água. Isso aí me ajudou demais. Hoje vai de 2 para 3 litros de água por dia. E antes, acho que quando eu comecei com a Paola, a gente tá 1 litro mais ou menos, né? Tava bem ruim de tomar água. E além de melhorar tudo no nosso corpo, né? Pele e tudo mais, ajuda muito com essa questão da ansiedade, né? E até quem tem hábito de beliscar. Eu tava pegando esse hábito de estar sempre beliscando uma coisinha, tá trabalhando e tá beliscando. O fato de tu ter água disponível, né? Faz com que tu também sempre esteja beliscando alguma coisa, só que é mais saudável, né? Então ajuda a trocar os hábitos, né? Melhorar os hábitos. Estar hidratado faz toda a diferença, né? Poxa, às vezes a gente quer comer alguma coisa, quer beliscar alguma coisa, mas não é literalmente uma fome. É porque tu não se hidrata, tu não toma água, então realmente
ter isso na tua rotina com certeza faz bastante diferença, né? A gente sempre bota a meta aqui no consultório também de água, porque é algo que faz total diferença. Todo paciente que começa a tomar mais água, ele fala, nossa, Paulo, parecia tão bobinho, mas faz muita diferença. É verdade, é verdade. E o que mais que eu ia te perguntar? Era da vontade de doce, era isso. Antes eu tava falando, eu lembrei disso. Porque geralmente as pessoas têm vontade, né, de comer. Eu não sei se isso é cultural, ou se de fato é hábito, ou se é ansiedade. A vontade de comer o doce depois do almoço, ou comer o doce no meio da tarde, né? Então, geralmente é isso. Não sei se é senso comum da minha parte, mas geralmente é isso. Por que desperta essa vontade de comer doce, né? Depois do almoço e no meio da tarde. Ou se eu tô errada, né? E só eu que acho isso. Não, é muita gente assim. Mas assim, ó, pensa que tu acorda. Vamos pensar numa rotina comum. Tu acorda, tu vai se arrumar para ir trabalhar, tu tá numa rotina de despertar, né? Tu tá despertando teu corpo para ir fazer os teus afazeres do dia a dia, normal. Nesse momento, tu não tem muito tempo para pensar naquilo que é bom, que é ruim, que é gostoso, que não é. Então, tu só tá ali na tua rotina realmente, né? Normalmente, quando a gente almoça, a gente acaba fazendo essa concentração sanguínea ali para fazer a nossa digestão, né? Dá aquele soninho, dá aquela baixada e a gente acaba querendo dar uma acordada também. E aí, às vezes, dá essa vontadezinha de doce, mas justamente para tu dar um pico, sabe? Ou às vezes também à tarde já deu aquela vontadezinha de doce porque eu já quero um confortinho a mais, já tô querendo chegar em casa, já tô acabando meu horário de trabalho. Então, tudo tem isso. Às vezes um conforto, às vezes realmente esse pensamento, assim, de querer um despertar realmente, né? É que nem tem o hábito do cafezinho depois do almoço. O hábito do café, né? É verdade. Isso aí também foi uma coisa que me ajudou bastante, particularmente, né? Começar a tomar mais água, eu tava tomando, acho que também, café umas 4 vezes no dia. Eu diminuí consideravelmente, um café por dia só. E isso aí também ajudou demais, senão a gente fica sempre muito pilhado, né? E quem tá querendo fugir da ansiedade, né? Quem sofre com isso, precisa tirar um pouco, acho que, desses alimentos estimulantes, dessas bebidas muito estimulantes, né? Tipo energético, cafeína, isso, não é? Com certeza, Açúcar, a gente deveria, refinado. né? Exatamente. Tudo isso que, na verdade, tu pode ver, isso é engraçado, não, mas tu pode ver uma criança, quando ela vai no aniversário, uma festinha de infantil, tu não vê as crianças meio elétricas, assim, tipo, muito acesas, isso é porque ela tá ali no consumo um pouquinho mais acima do que ela tá habituada de doce, né, um açúcar mais acima ali, né, e acaba despertando isso em euforia, ansiedade, energia, né, isso também dá. E, às vezes, se a gente já tem um histórico de um paciente que ele é mais ansioso, mais estressado, assim, vai piorando isso ao longo do dia. O ideal seria a gente nem tomar mais essas bebidas, café, energético, essas coisas que aceleram muito ali depois do meio-dia. Então, o ideal seria diminuir essa quantidade, né? Mas se a gente for pensar nesses pequenos detalhezinhos, assim, é muito engraçado, né? Porque uma criança, como eu falei, que consome mais, é mais elétrica. Aquelas que consomem um pouquinho menos é mais quietinha, às vezes não pede tanto também. Quanto mais tu consome, mais tu quer. Não é que é um vício, mas a gente acaba querendo cada vez mais aquilo que nos traz sensação boa, né? É que nem as pessoas que acabam se viciando também em atividade física, né? Que tem pessoas que fazem atividade física todos os dias sem faltar, porque traz uma sensação de bem-estar também. Então, acaba que a gente vai transferindo isso para certas partes da nossa vida, né? Muito bom. Então, Paula, se a pessoa está querendo fugir, né, desses quadros de ansiedade, quadro de estresse, até não foi à toa que essa trilha foi construída desse jeito, né? Porque quem já teve oportunidade de ouvir o outro episódio também com a Sabrina falando sobre inteligência emocional, passa um pouco por isso, né? A pessoa, obviamente, tem que se conhecer, entender o que de fato ela está buscando, ter mais consciência sobre as decisões da sua vida, senão nada resolve, né? Mas, de forma prática, no dia a dia, quem quer começar por uma mudança de hábitos, né? Sem fazer mudanças drásticas, o primeiro passo tem que ser, pelo menos, regular o sono, é isso? Regular o sono. É uma das coisas mais importantes, assim. E outra coisa, que nem a gente comentou da água, né?
Outra coisa que eu acho bem importante é a gente pensar em pequenas mudancinhas ao longo do nosso dia que fariam uma boa diferença a longo prazo. Vou dar um exemplo básico, tá? Sei lá, o refrigerante. Eu tomo todo santo dia 3, 4 copos de refrigerante. Eu posso dar uma diminuída nisso? Então, isso são pequenas mudancinhas que vão melhorar lá na frente, né? Isso é um exemplo, mas a gente pegar pequenas coisinhas que não vão fazer tanta falta assim quando a gente perceber que já passou o tempo, sabe? É isso aí. Nossa, muito bom. Eu tô falando disso agora, eu lembrei de uma conversa na semana passada com um executivo comercial e que eu vi ele depois de algumas semanas. Eu falei assim: nossa, como tu emagreceu? O que aconteceu? Ele falou: não, eu emagreço muito rápido. Para mim é muito fácil, é só eu levar a sério, eu emagreço fácil. Eu falei: cara, metabolismo de ouro, né? O que tu fez? Ele falou assim: não, cortei a cerveja. Tá, eu falei assim: eu não bebo muito. Se eu cortar a cerveja, vai fazer diferença na minha vida. Eu falei: mas quanto tu bebia? Eu falei: bebia toda semana, direto, umas 3, 4 vezes. A gente sempre fazia, tomava alguma coisa, chegava em casa, fazia. Então, a gente às vezes não tem nem noção, né, de que os alimentos estão engordando a gente, muitas vezes nos deixando estressados e ansiosos, né? Então, que a gente inclui na rotina. Poxa, se a pessoa estava bebendo todo dia, provavelmente tinha dificuldade ou de dormir, ou ficava com sono desregulado, ou sei lá, qualquer tipo de coisa do gênero, né? Mais estressado, mais ansioso, e aí aquela bola de neve não tem fim, né? Tu quer parar de ficar ansioso, mas tu bebe todo dia, tu quer emagrecer, mas tu bebe todo dia, ou doce, ou não faz atividade física, então não tem como ter um resultado diferente se tu continua tendo péssimos hábitos, né? A gente precisa consertar uma parte de cada vez, né? E se a gente for pensar a nossa alimentação, né? O que a gente precisa para viver? Comer, respirar. 2 coisas. E aí, a gente precisa pensar que isso é uma coisa básica que a gente precisa aprender, né? E claro, não vai ser 100% todos os dias perfeito, mas se a gente tiver essa consciência de mudar pelo menos pequenas coisas, a longo prazo faz uma grande diferença, né? É verdade. E eu imagino também, né, Paula, a gente está falando aqui de dia a dia, de rotina corrida, mas tem também quadros muito sérios, né? De estresse, de ansiedade, que não é resolvido, eu acho que de forma tão facilmente, né? A gente está aqui trazendo alternativas conscientes para as pessoas implantarem no dia a dia, mas como que funciona aí? Como que funcionaria, né? Para uma pessoa que já está num quadro muito sério, né? De ansiedade, de estresse, num quadro grave, essa pessoa consegue resolver dessa forma, né? Poxa, se eu começar a regular meu sono, eu resolvo isso? Precisa de medicamento? Que tipo de profissional essa pessoa tem que buscar? Eu acredito que um profissional que é extremamente importante nessa parte também é um psicólogo, né? Então, para te ajudar, às vezes, a entender o porquê dessa ansiedade, desse estresse, né? Então, o estresse ele está sendo causado ali por várias partes da tua vida, né? E o psicólogo com certeza vai te ajudar a entender o porquê disso, a entender aonde a gente precisa começar a consertar, né? E fora isso, daí eu acredito que um médico, né, realmente vai fazer a parte mais específica ser algo mais sério, né? Mas eu acho que a gente começa do princípio, começa de baixo, né? Começa buscando alternativas mais simples, não tão invasivas, digamos assim, né? E aí a gente vai evoluindo. Às vezes, se tu só melhorar essa parte, já vai te melhorar tanto que tu não vai precisar buscar as outras, né? Então... É verdade. E muitas vezes envolve escolhas difíceis, né, Paola? É como tu falou, a fome social, eu nem conhecia esse termo. Se tu convive muitas vezes com pessoas que só te puxam para péssimos hábitos, muitas vezes a gente vai ter que fazer escolhas de evitar estar nesses ambientes para conseguir se organizar, enfim, se restabelecer, né? Exatamente. Igual fazer dieta numa casa que ninguém faz dieta, né? É um desafio. Bem isso aí. E, Paola, fala um pouquinho também de como é que funciona o teu trabalho, enfim, deixar o teu contato, se tu atende só um determinado perfil de paciente, se a consulta é online, é presencial, enfim, para quem está ouvindo aqui também saber como te acessar. Claro. Então, primeiro de tudo, ali a gente tem o meu perfil no Instagram, onde eu falo bastante, né? Falo bastante sobre rotina, que é Paola Monteiro Nutri.
Atendo em São José presencialmente e em Itapema também. Atendo online, claro, assim, hoje o online a gente chega em tudo quanto é lugar, né? Meu Deus, hoje eu tenho paciente em tudo quanto é lugar, é perfeito, eu acho. O online ajudou muito. A minha especialidade, o que eu gosto de atender e não fujo muito dessa área, né? É o emagrecimento ali, a parte de estética e nutrição esportiva. Então, pego atletas, pego somente emagrecimento. Então, essas duas áreas é o que realmente engloba aquilo que eu atendo, tá? Eu acredito que seria isso, né? Gosto bastante dessa parte. Comecei com emagrecimento e eu acabei me apaixonando também na esportiva e foi isso. Muito bom. Paola, e é legal, assim, para quem vai acompanhar a Paola, vai entender um pouco dessa trajetória, né, de tudo que a Paola tá falando aqui, que ela vê e apoia os pacientes, e ela também já passou por tudo isso, então é muito bacana a trajetória, muito legal. Tem muitos pacientes aqui que falam assim, sentam aqui na minha frente e falam coisas que eles estão passando que eu sei exatamente o que é isso, eu sei exatamente o que é se sentir assim, então é muito mais a gente construir isso juntos e evoluir juntos, né? Eu gosto de estar presente ali nas conquistas, de ser compartilhado ali, né? Tudo que o paciente faz, evolui, conquista, mandar para mim que eu torço, eu vibro junto, né? Tem dias assim que eu saio, meu Deus, é o dia de atendimento perfeito, né? Que a gente vê todo mundo feliz. Claro, tem as dificuldades também, e aí a gente auxilia em melhorar, mas é isso aí. É muito bom essa minha área. É verdade. Ajudar as pessoas a conquistarem, né? A se realizarem, isso é muito legal. É o que me move todos os dias, eu acho. Muito legal. Poxa, Paula, baita conversa. Muito, muito obrigada. Foi um grande bate-papo. É uma honra para mim também te ter aqui, uma profissional, uma mulher, uma pessoa que eu admiro. Super obrigada mesmo. Espero que quem esteja ouvindo, assistindo a gente, tire insights bons e bote em prática, né? Porque é isso que faz a diferença. Exatamente. Obrigada pelo convite, né? Gostei muito de participar. Tava nervosa antes, agora tô mais tranquila. Então, mas é isso aí, então. Boa. Obrigadão, Paola. Tá me esperando na janela.